Olá, eu sou a Dioxene Moura, eu falo de Curitiba, eu sou uma das editoras de marketing científico da revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná. No episódio de hoje está conosco aqui o professor Alexandre Fernal, que é pesquisador e aluno do pós-doutorado da Universidade Federal. Ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. E é graduado em Arquivologia pela Universidade Estadual de Londrina também. Nós vamos conversar hoje sobre como é o dia a dia de um pesquisador no pós-doutorado, também conhecido carinhosamente como pós-doc. Seja muito bem-vindo, professor, ao podcast da revista A2Z. Ok, obrigado pelo convite. Professor, para começar, eu gostaria que você se apresentasse. O público quer conhecê-lo um pouquinho melhor, né? De onde o senhor vem, nos conta um pouquinho de quem você é, nesse momento o que está estudando, o que já estudou até agora, o que não foi dito desse currículo prévio que eu dei, e o pessoal quer te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou arquivista de formação, né? Então na área da arquivística, e o mestrado e o doutorado em ciência da informação, né? Que é a área de concentração. Mas tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Na dissertação e na tese, os assuntos pesquisados foram sempre relacionados à arquivística, né? Arquivologia no caso, né? Então eu iniciei na graduação na Universidade Estadual de Londrina, né? E ali, na sequência, eu já fiz o mestrado, né, em Ciência da Informação. Nesse período, eu comecei as atividades aí mais acadêmicas, né, de estágio docência, participação em grupos de pesquisas específicos, né, ali grupos do CNPq, grupos de pesquisa de ensino, de extensão também, né. Então, ali eu iniciei, propriamente dito, as atividades acadêmicas, né. E dali eu já ingressei como professor colaborador, né, um professor temporário no curso de Arquivologia, no Departamento de Ciência da Informação na UEL, onde eu permaneci durante uns seis anos e meio, né, como docente no curso de graduação em Arquivologia. O departamento também oferecia disciplinas da Arquivologia para outros departamentos, como secretariado executivo, né, então eu também ministrava disciplinas ligadas à arquivologia nesse departamento lá na UEL especificamente, né? E no percurso eu sempre fui pesquisando alguns assuntos, né? Principalmente assuntos relacionados à tecnologia, né? Tecnologias da informação e comunicação no campo da arquivologia. Então, tecnologias específicas para produção, armazenamento, acesso dessas informações, né? Tanto de documentos digitais, né? Os natos digitais produzidos no ambiente informacional digital, quanto aqueles digitalizados, né? Que são a sua origem, são os documentos analógicos, né? Principalmente em suporte papel. Depois, após o término do doutorado na Unesp, eu ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Na UFSC, em Florianópolis, também como professor substituto no Departamento de Ciência da Informação, né, no qual ministrei aulas para arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação e museologia, sempre ligado a essas questões tecnológicas, né. Então esse foi meu último vínculo temporário na docência. Após esse período, aí eu ingressei no PPGGI, aqui da UFPR, né, na gestão da informação, como pós-doc, trabalhando na gestão de documentos, né, na pesquisa de gestão de documentos e as tecnologias aplicadas à gestão documental. Uma carreira bem fortalecida aí, né, professor? Coroando, então, com esse pós-doc no PPGGI. Entrando, então, professor, já no nosso tema central aí de como é o cotidiano, né, de alguém que está fazendo um pós-doc, gostaria de saber como que você descreveria o seu cotidiano, então, no pós-doc, né? Quais as atividades, tarefas que você executa na maior parte do seu tempo? Sim, então, o pós-doc, né, geralmente
são feitos por pesquisadores júnior, né, que terminaram recentemente o seu doutorado, mas há exceções, né, de professores já sênior, plenos, né, que também fazem o pós-doc, né, o estágio pós-doutoral, mas no meu caso foi logo na sequência, após o término do doutorado, o ingresso no estágio pós-doutoral, no PPGGI. E a principal atividade que a gente tem é a pesquisa mesmo, né? Trabalhar com a pesquisa. Mas tem um cronograma, um plano de trabalho no qual está incluído outras ações, né? De ensino e extensão também, né? Então, disciplinas ministradas na pós, né? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Temos também as ações de extensão, com minicursos, oficinas, né? Oferecido para a comunidade interna e externa da UFPR, né? E, no meu caso em específico, tem uma carga horária específica também no plano de trabalho para ações mais aplicadas, né? Que seria o objeto da minha pesquisa, que seriam os documentos acadêmicos das instituições superiores, né? De ensino superior no Brasil, né? As federais. Então, esse é um objeto de pesquisa ali que tem uma carga horária específica de ações bem aplicadas mesmo. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer à senhora. Quais seriam os principais objetivos, então, da sua pesquisa atual, né? E como que ela está inserida nesse teu métier, no seu dia a dia aí dentro do pós-doc, nesse campo de atuação. Mas, então, se o professor quiser complementar um pouquinho para nós, assim, para a gente entender um pouco mais dessa tua pesquisa, por favor. Então, o programa de gestão da informação, né? Ele abriu o edital, né, para a seleção de pós-doutorandos para realizar o estágio pós-doutoral, especificamente para a gestão de documentos acadêmicos, né? Então, a gestão de documentos ela está inserida dentro da gestão da informação, ela é parte da gestão da informação, né? E a UFPR ela fez um convênio, né, um TED com o MEC, né? Então, é um termo de execução descentralizado do Ministério da Educação, no qual a UFPR vai fazer as atividades, né, de gestão documental de 2 acervos específicos, né, que seriam de faculdades que foram descredenciadas pelo MEC, né, que seriam a FACEL e a FANAC, né, 2 instituições privadas aqui de Curitiba que encerraram as suas atividades, e esses documentos ficaram sob a custódia do MEC. E o MEC, por meio desse termo, né, do TED, designou a UFPR para fazer a gestão desses documentos, né, desses 2 fundos. Então, o objeto ali de pesquisa é fazer todo o tratamento dessa documentação, né, desses documentos, que é informação orgânica materializada e registrada num determinado suporte, no qual esses 2 fundos específicos, né, esses 2 fundos documentais, eles são predominantemente analógicos, né, então em suporte papel. Então tem toda uma etapa de digitalização, de tratamento, de higienização, desmetalização para fomentar, aí, propiciar a digitalização em si e a partir disso realizar a gestão, né, que é classificar, descrever esses documentos para posteriormente estar conseguindo recuperar esses documentos, né. E nisso tem uma carga horária bem aplicada para a execução dessas atividades, mas o maior tempo do plano de trabalho, né, dos cronogramas estabelecidos, é a produção científica com uso de tecnologias, né, principalmente disruptivas, para auxiliar nesse tratamento, nessa gestão de documentos, principalmente para garantir a autenticidade e autenticação desses documentos dessas antigas faculdades descredenciadas. Excelente, preservação documental extremamente relevante, né, professor? Principalmente quando a gente está falando de gestão de conhecimento, de inovação com as tecnologias, né? Professor, e mudando um pouquinho, como que você percebe a diferença entre o trabalho desenvolvido durante o doutorado e o que se espera de um pesquisador de pós-doutorado? Porque existe uma linha ali que separa um pouquinho um nível, né? Como que acontece isso? Que o estágio pós-doutoral, né, é uma excelente oportunidade, principalmente para o pesquisador júnior que está iniciando as suas atividades, né, consolidar, aprofundar as suas pesquisas em um determinado assunto, né, que geralmente ele está ligado com o objeto de pesquisa que foi realizado no doutorado, né. Então é um momento de consolidação, um aprofundamento mais denso, mais científico, né, desses assuntos e temáticas, né? No meu caso seriam essas tecnologias disruptivas para
uso na gestão e preservação de documentos, né, documentos de arquivo, né, e após o término do estágio pós-doutoral, né, o pesquisador ele está com mais vivência, né, mais maturidade, experiência no campo da pesquisa para executar suas atividades, né, acadêmicas de docência, ensino, pesquisa e extensão, né. Excelente, professor. E em relação aos desafios, professor, quais são os desafios enfrentados aí por ti nesse momento, nessa fase da sua carreira? Porque no doutorado existem os desafios, né, daquele momento, né, do pesquisador. E no pós-doutorado, como é? Questões de vida pessoal, por exemplo, como você leva isso, professor, nesse momento? No estágio pós-doutoral, no pós-doc, né, você não tem obrigatoriedade de cumprir créditos, disciplinas, e nem de defender uma tese, né? Mas você tem um plano de trabalho no qual você tem que entregar uma série de produtos, de entregáveis, né? Dentre eles, os principais é a produção, né? São os artigos científicos, né? Então, isso já está previsto, né? Então, é comum, isso já faz parte do dia a dia, do cotidiano aí de um pós-doc, né? Mas as principais dificuldades encontradas, principalmente no Brasil, né? Esses tempos sombrios que a ciência vive, é uma questão de instabilidade financeira das bolsas e das agências de fomento, né? Que a todo momento você vive um certo grau de instabilidade, né? Então, gerenciar isso é importante para não inviabilizar as atividades de pesquisa. Sim, e todas essas atividades, professor, no pós-doc, publicação, apresentação em conferências, né, aulas, né, todas essas responsabilidades, de que forma que tudo isso impacta no tempo que você tem para fazer a pesquisa, né? Como que você lida com isso, professor? No meu caso, foi um edital bem específico, né, que ele exigia dedicação exclusiva, né? Então, eu estou exclusivamente para a realização do pós-doc mesmo, do estágio pós-doutoral. Então, tem um plano de trabalho no qual são especificadas as cargas horárias de cada atividade, né, de modo que não inviabilize o cumprimento pleno de todas as atividades, né. Então, isso é bem planejado, tem um cronograma bem específico, né, no qual dá para atender todas as atividades perfeitamente, né. Em algumas outras modalidades de pós-doutorado, que não exige a dedicação exclusiva, né, pode ser um pouquinho mais difícil, né, gerenciar, administrar todas as atividades, né, mas no meu caso já estava tudo previsto no plano de trabalho proposto no edital. Então é sempre importante olhar o edital e ver se tem carga horária exclusiva para aquela atividade, né, professor? Ou se tem uma carga horária menor em que o pesquisador vai conseguir se dedicar a outras demandas, né? Continuar a docência, por exemplo, né? Nossa outra questão, professor, ela está muito relacionada a quais seriam, então, as principais habilidades que o professor acredita que se desenvolve ao longo de um pós-doc, né? Tem alguma que seja diferente daquelas adquiridas nas fases anteriores, por exemplo, no doutorado, no mestrado? Há um amadurecimento do pesquisador? Sim, quando o nível de dificuldade aumenta, né, o nível de exigência aumenta no estágio pós-doutoral, né, no pós-doc, então tem mais exigências, né, do ponto de vista acadêmico-científico, principalmente nas produções, na pesquisa, né, mas isso proporciona um maior contato do pesquisador, né, para um amadurecimento, um aprofundamento em uma determinada temática, para que ele se consolide naquele determinado assunto, naquele domínio específico, né? Então essa é a principal contribuição aí do estágio pós-doutoral, né? A consolidação de pesquisa em um determinado domínio. Excelente, professor. E pensando então nessa consolidação, né, como pesquisador realmente naquela área, o domínio, como que o professor visualiza o futuro profissional, da sua carreira, né, carreira acadêmica ou profissional, né, após o pós-doc? Quais são os possíveis caminhos, as expectativas? O professor já parou para pensar nisso? Ou é um dia de cada vez? Sim, geralmente quem escolhe a carreira acadêmica, né, após o término do doutorado, já começa a fazer algumas prospecções, né,
de realização de um estágio pós-doutoral, justamente para consolidar, para se ser consolidado como um pesquisador, né? E certamente que o pós-doc, né, ele traz um incremento curricular, né, de experiência prática ali na pesquisa, que vai contribuir para possivelmente a inserção aí no meio acadêmico, né, depois para concursos públicos para professor ou para alguma agência de pesquisa em específico, né. No Brasil nós temos a obrigatoriedade de realização de um pós-doc, né, para ingresso em instituições de ensino superior, no magistério superior ou para agências de pesquisa, mas no cenário internacional isso tem se tornado comum, né. O pós-doc ele está sendo bem requisitado, né. Ele não é um título, né. Você faz o pós-doc, como o próprio nome diz, é um estágio que no final você recebe um certificado, né. Então não tem defesa, o que tem é uma produção de um relatório, uma audiência pública no qual você vai relatar lá o compêndio de atividades que você realizou, de artigos apresentando aqueles resultados especificamente, né. É realmente uma busca individual de autodesenvolvimento do pesquisador, né, professor? Isso, exatamente, né. Então, se você tem um domínio específico que você queira aprofundar os conhecimentos, né, de pesquisa, o estágio pós-doutoral é uma excelente oportunidade para você estar pesquisando esses assuntos específicos aí no âmbito acadêmico, né. Excelente. Professor, e anteriormente o senhor comentou rapidamente em relação ao apoio, né, aos incentivos que são um desafio no Brasil, né, para que os pesquisadores se mantenham fortes nas suas pesquisas. Então, na sua opinião, o que falta em termos de apoio institucional ou de recursos para que nós, pesquisadores, especialmente no pós-doutorado, né, possamos realizar as pesquisas de uma maneira mais eficaz, mais eficiente? Talvez o fortalecimento das políticas públicas, né, já estabelecidas, né, para continuidade das bolsas e aumento também dos valores ofertados pelas agências de fomento, mas principalmente, de repente, uma alternativa a isso seria parcerias ou convênios com as instituições privadas, né. Então, as instituições talvez privadas que tenham interesse em algum tipo de pesquisa específico, né, estar financiando essas pesquisas aí no campo do estágio pós-doutoral, né. Isso pode trazer um incremento aí para novos estágios, né, para novas oportunidades, para novos pós-docs e a permanência daqueles que já estão fazendo por um período maior, né, no estágio pós-doutoral. Um incentivo à real qualificação da pesquisa no nosso país, né, professor? E, professor, lógico, quando nós estamos pesquisando, muda muito a nossa visão de mundo, né, quanto pesquisadores, quanto cidadãos. A pergunta para finalizar aqui nossa fala técnica, né, ela está relacionada exatamente a isso. De que forma que essa experiência, né, no pós-doutorado tem influenciado a sua visão sobre o mundo e até em relação às possíveis contribuições da sua pesquisa, né, desse momento da sua pesquisa na sociedade? Mudou alguma coisa desde que você entrou? Como que você percebe a tua visão de mundo? Então, nesse sentido, né, houve uma mudança porque a academia, né, aí no caso as instituições de ensino superior, principalmente no Brasil, né, elas sempre eram vistas pelo senso comum como algo oneroso, desnecessário, né. Então não havia assim ainda não há uma grande integração com a sociedade, né, com o senso comum, né. Mas aos poucos, por meio de pesquisas específicas, aí atendendo até demandas mercadológicas, né, do mercado mesmo, vai havendo esse alinhamento, né, entre a academia e uma demanda mais prática, aplicada, social, né. Então, as universidades, né, as instituições de ensino superior, elas têm muito a contribuir, né, fazendo essa sinergia aí com a sociedade aí em geral e também com o mercado, né, que é o objetivo principal, né, atender essas demandas mercadológicas que surgem. Excelente, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né, sobre esse tema. Agora a gente muda um pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre quem é o professor fora dessa atuação profissional acadêmica, né? Quem que é o professor Alexandre Fernal no seu tempo livre, fora do LinkedIn, né?
os hobbies ou do Lattes, né? Conta um pouquinho, professor, sobre quem é o professor Alexandre fora da academia. Então, fora da academia, né, nos momentos livres, né, que são raros, são raros, mas a gente acaba fazendo sempre as atividades que estão ligadas às atividades de pesquisa. No meu caso, seria uma leitura de ócio, né, fazer uma leitura aí de alguma obra literária especificamente, mas ocupando esse tempo ocioso aí, fazendo uma leitura de ócio mesmo. Uma leitura de limpeza mental, né, professor? Um pouquinho de refrescar a mente. Nós pesquisadores precisamos bastante disso, né, professor? Professor, e nesse sentido, então, já que o professor vai para o literário, né, teria uma indicação cultural para nos dar? Um livro, um filme, sobre qualquer assunto que não seja da pesquisa, né, professor, para o nosso público? Sim, tem uma indicação, né, que seria um clássico da literatura italiana, né, O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que vai também estar ligado às pesquisas que eu estou realizando, também a arquivologia, né, no qual retrata o Umberto Eco ali retrata o século XII, XIII, período da Idade Média, né, no qual a informação era concentrada, né, pela uma instituição, aí no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela concentrava 3 unidades específicas de informação, né, o arquivo, a biblioteca e o museu. Então ali a gente consegue perceber, né, a concentração e a dominação do poder daquele período e como ela tem evoluído ao longo dos séculos até a gente chegar agora na contemporaneidade, com o uso de tecnologias, né, acesso, dispersão, disseminação dessas informações. Excelente indicação, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui conversar conosco hoje sobre esse tema tão relevante e curioso, né, para quem entrou no universo da pesquisa e para quem pretende entrar também, né, professor? Agradecemos aqui, né, o pessoal, toda a equipe do podcast da Revista E2Z pela tua presença hoje. Ok, eu que agradeço pela oportunidade de estar exemplificando o que a gente está pesquisando, né? Qual é o nosso objeto de pesquisa no estágio pós-doutoral, que a gente possa contribuir de forma significativa para o avanço da ciência. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um podcast da Revista E2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Na descrição estão os contatos do nosso entrevistado de hoje, o Lattes, e os links de acesso da nossa revista E2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site, revistas.ufpr.br/ATOZ. Nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta, Revista E2Z. Eu sou a Dioxene Moura e a gente se fala em breve com novos temas, artigos, pesquisas, entrevistas interessantes e relevantes para o universo acadêmico. Um abraço e até mais.